de drogas e armas sendo cumprido aqui, mandados na nossa região, em Foz do Iguaçu. Agora vamos voltar a falar do caso onde uma mulher morreu após ser agredida dentro do Parque Tarquínio, aqui em Cascavel. A gente tem as imagens aqui que foram registradas ontem à noite, das equipes do SEAT prestando todo o socorro. Estava muito escuro, o local ali não tem muita iluminação, né? Na verdade até tem iluminação, mas para você enxergar as pessoas ali durante a noite fica um pouco mais difícil. A Daiane Santos volta aqui trazer informações, atualizações para a gente sobre essa história. Você já trouxe algumas informações. Quais são as novidades que você tem neste momento, Daiane? O caso segue sendo investigado, viu, Lucas? E vale a gente aqui ressaltar que tudo indica que trata-se de uma mulher em situação de rua, porque nem mesmo os documentos dela foram encontrados e a polícia segue aí na tentativa, né, de identificar essa mulher, vai inclusive contar com o apoio da Secretaria de Assistência Social para tentar ali ver se ela teve algum atendimento, né, da assistência para facilitar essa identificação e também a identificação dos dois acusados deste caso. Eu falo dois porque teve uma testemunha que presenciou dois homens saindo do parque, inclusive um deles com uma barra de ferro, e essa barra de ferro caracteriza bem ali o tipo de agressão, né, que essa mulher foi vítima. A gente vai acompanhar agora na reportagem todos os detalhes a respeito deste caso e principalmente, né, o atendimento prestado pelo SEAT, que demorou mais de meia hora. Eles não mediram esforços na tentativa de salvar a vida dessa mulher, mas infelizmente ela não conseguiu, né, ser salva, ela morreu dentro da viatura. Vamos acompanhar. O atendimento do SEAT foi longo e incansável na tentativa de salvar a vida da mulher. Durante todo o tempo que os militares tentavam reanimar a vítima, o cão de estimação dela aguardava ao lado da ambulância. Segundo a polícia, uma testemunha, ao passar aqui nas proximidades, ouviu a mulher pedindo por socorro. Então ela acionou a guarda municipal. Quando os guardas chegaram aqui, encontraram a vítima caída com diversos sinais de agressão. Então o SEAT foi acionado. Mas os militares encontraram muitas dificuldades para o atendimento. Primeiro, que o corpo foi encontrado já jogado aos fundos deste campo de futebol, em uma área de difícil acesso. De lá, a mulher foi trazida com a maca a pé, porque o carro não conseguia ter o acesso. E aqui eles ficaram por mais de meia hora tentando reanimá-la. Apesar dos esforços, ela morreu dentro da ambulância. Ainda segundo a testemunha, dois homens foram vistos saindo do local. Até o momento, estão sendo feitas diligências para identificar a autoria e a motivação. Não, por enquanto, sendo tratado como homicídio, já que para ser feminicídio tem que ter a condição, tem que ser em razão da condição do sexo feminino. Então, aparentemente, nós não sabemos se trata de feminicídio ou homicídio. Ela não foi identificada e não foram encontrados documentos, o que indica que trata-se de uma moradora em situação de rua. O local em que o crime aconteceu é utilizado para o consumo de drogas, o que pode ter ligação com o caso. O local é frequentado por vários usuários, usuários de crack, então a gente está vendo essa possibilidade de ser em razão de droga, alguma coisa relacionada ao usuário de droga. Agora a delegacia trabalha na tentativa de identificar a mulher e os suspeitos do crime. E a gente está aqui ao lado do Dr. Pedro Fernandes, que é o secretário de Segurança Pública aqui do município, para repercutir esse caso, né, Lucas? Na minha primeira participação lá no Parque Tarquínio, a gente comentava, né, dessa insegurança, principalmente da população que mora ali naquela região, porque a própria polícia confirmou, é um ponto que os moradores em situação de rua utilizam drogas, e ali eles acabam permanecendo e gerando essa sensação de insegurança. E, infelizmente, dessa vez, né, resultando nessa morte, doutor, que primeiro foi a guarda que atendeu ali naquele local, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso BG. De fato, infelizmente, né, é uma tristeza esse tipo de informação. Nós lamentamos muito profundamente isso. No entanto, Daiane, é importante frisar que, mesmo sendo um local público, nós fazemos segurança ali, nós temos uma rotina de rondas, de patrulhas no local. No entanto, as pessoas, né, o próprio horário do local ali, 23 horas, é um horário, a princípio, não recomendado para alguns espaços dentro da cidade, né? Nós temos vários parques aí que esse horário
não é o horário adequado para se fazer uma caminhada, para se fazer uma corrida, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Mas nós afirmamos que chegamos ao local no primeiro momento, acionamos o SIAT, que chegou, ainda essa mulher estava com vida, mas em razão da quantidade de ferimentos, ela não resistiu, né? Isso a Polícia Civil está investigando e investigando provavelmente a autoria. Mas sim, em relação à questão das rondas, e nós estamos, é feito de forma diuturna naquele local, né? Nós só pedimos, e eu falo, segurança pública é complexo, né? Não se faz, não é somente a Guarda Municipal ou só a Polícia Militar que são responsáveis ou que somos responsáveis pela segurança pública, né? Quando você sai de casa de manhã, você já tem que estar concatenado na sua cabeça todas as situações, né? Recomenda-se a utilização dos parques durante o dia, acompanhado de mais pessoas, adolescentes, crianças, principalmente crianças, né? Devidamente acompanhada dos seus pais, da sua mãe, do seu pai ou do responsável, do juridicamente responsável, exatamente para evitar esse tipo de situação, né? Inclusive nos próprios parquinhos que são disponibilizados nos espaços públicos, tem que ter uma pessoa maior para estar acompanhando. Frequentemente nós temos encontrado situações de acidentes ali exatamente por falta de um responsável, né? E se for num horário inadequado ainda, 23 horas, as pessoas que estarão sujeitas a situações desagradáveis. Infelizmente, nós temos que somente lamentar nessa situação específica. Nesse caso, doutor, trata-se de uma mulher em situação de rua pela a própria investigação, né? Desse caso, ela foi encontrada sem documento, né? E até esse momento não apareceu nenhum parentesco, por exemplo, né? E a polícia tem encontrado dificuldades porque era noite, como o senhor bem ressaltou, é um local ermo, né? Porque é meio a uma mata e não contava com câmeras de segurança. Quais os parques da cidade que têm câmeras de segurança? E essas câmeras até auxiliam no próprio trabalho da guarda, né? Ali teve esse quesito também que não tem o monitoramento por vídeo, né? Perfeito. Vale lembrar que a maioria dos parques de Cascavel possuem câmeras de segurança. No entanto, vale lembrar também que nós tivemos uma situação recentemente de um fato consumado, de um estupro de um menino no Ecopark, lá no Santa Cruz. Inclusive, ele foi abordado debaixo da câmera de segurança. Mas pelas imagens que você visualiza depois, inclusive é a própria imagem que quem está aqui no vídeo monitoramento verifica, o menino está acompanhado de uma terceira pessoa que inclusive sai pedalando com ela de bicicleta. Então, quando o guarda verifica uma situação dessa, nós imaginamos, né, já reiteramos isso, que seja alguém da família, alguém um responsável. Você não pode imaginar que no final daquela situação iria acontecer um estupro, né? Então, por isso que nós reiteramos, crianças, adolescentes, em relação, quando estão nesses parques, devem estar acompanhada dos seus responsáveis, né? E a questão do vídeo monitoramento, ele tem sim e funciona, e como nós de fato já percebemos, inclusive as próprias imagens serviu depois para prender o responsável. Mas ali no Tarquínio não tinha? Não, no Parque Tarquínio, naquela direção ali nós não temos. E ali, doutor, com relação a todo esse atendimento, né? Porque gera uma insegurança. Inclusive, quando a gente saía lá do local, uma telespectadora do BG veio e falou, olha, eu já não ando aqui, porque eu tenho medo nem de dia. E agora, com esse caso, é pior ainda, que eu não vou sair, não vou vir. Isso gera um pânico geral ali naquela região. O que é que a Secretaria de Segurança Pública está ali em conjunto com os órgãos, né, pensando não só para a região do Tarquínio, mas para os outros parques de Cascavel também? Porque o senhor lembrou desse caso do Ecopark, né? Do Ecopark Oeste, do outro lado da cidade, teve essa situação. Agora aqui, essa morte. Pensa-se em uma segurança mais efetiva, digamos assim, doutor, para esses parques, para essas praças, para o nosso telespectador, para o nosso morador? Perfeito. Lembrando que ontem também nós tivemos uma situação na Praça Wilson Joffre. É o espaço público, né? Nem a presença do guarda que estava lá fez com que o indivíduo tivesse medo, né? Dentro do banheiro, que é um local individual, vamos dizer assim, o menino saiu de dentro, chamou a atenção do guarda, pediu socorro para o guarda e o guarda atendeu. Então, se você fazer uma análise, de fato, o guarda se faz presente, mesmo com o guarda se faz presente, com a câmera presente e o acontecimento, o fato, ele acaba ocorrendo. Por isso é que nós falamos, então, as pessoas têm que nos auxiliar e com o devido cuidado.
Você lembrou, você fez um questionamento em relação aos guardas. De fato, nós estamos retirando agora, já para essa semana, está encerrando o período escolar e nós estamos retirando os guardas e recolocaremos os guardas onde efetivamente as demandas assim ou permitir ou solicitar. No caso, o Parque Tarquínio é um exemplo desses. O Ecoparque Oeste também deve receber um guarda ali? Perfeito, exatamente. Inclusive, nesse exato momento, nós estávamos falando com uma equipe nossa que está fazendo rondas que nós utilizamos para dentro dos parques, onde não é permitido o uso das viaturas, nós utilizamos as motocicletas. Bom, o senhor citou desse caso ali do Wilson Joffre, né? Como que chegou até vocês o conhecimento da guarda? Como que foi todo esse atendimento ali? Porque foi à luz do dia, né, muita movimentação de pessoas. O que se sabe até então? Trata-se, configura-se mesmo como uma tentativa de estupro? O que chegou para a guarda? Pois é, essa análise jurídica do fato, quem vai fazer isso é a autoridade policial, o delegado de polícia, né? Mas, a princípio, toda a situação, ela tem sim uma conotação sexual, né? O garoto saiu de dentro do banheiro onde eles estavam, né? E afirmou para o guarda que teria ocorrido uma determinada situação, né? Mediante essa informação, o guarda dirigiu-se até o senhor, ele foi identificado ali pelo adolescente, que se tratava dessa mesma pessoa. O guarda, tendo em vista da situação em si, ele chamou o reforço imediatamente chegou e o indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia. Bom, doutor, o senhor comentou, né? A aula acabando, esses guardas devem ser realocados, mas é no período de férias escolares ou isso deve ser definitivo? O que é que o senhor tem tratado também com o prefeito? Porque era um pedido do próprio prefeito para que os guardas se mantivessem, né, nas escolas. Perfeito, só que agora não há sentido que os guardas permaneçam na escola nesse período de férias, né? Nós estamos aí final de ano, nós temos também uma demanda do Natal no centro da cidade, as lojas estão permanecendo abertas até por volta das 22 horas, né? Então a demanda maior nesse momento é exatamente o centro da cidade, mas toda a periferia, ela está, no caso, nós temos patrulhas, nós temos rondas, nós temos viaturas setorizadas que está fazendo o atendimento, né? E agora, para o ano que vem, uma outra demanda, são outros projetos e volta à escola, então existem mais coisas aí que serão demandadas para o ano que vem. Tem expectativa de novas turmas, doutor? Porque mesmo com a formação dos novos guardas aí desse ano, ainda não é o suficiente, né? A cidade está crescendo, né? Crescendo muito. Mas nós temos uma responsabilidade, né? Por óbvio, nós temos dotações orçamentárias, nós temos arrecadação que demanda para você fazer essas contratações. Perfeito, doutor. Obrigada pela participação aqui no nosso BG. Tá aí, Lucas, muitos esclarecimentos, né, por parte da Secretaria de Segurança Pública do município, mas uma medida já adotada e que deve entrar em vigor assim que as aulas se encerrarem, né, já nos próximos dias, é a recolocação desses guardas. Porque desde aqueles ataques às escolas, né, só para a gente lembrar o nosso telespectador, os guardas municipais estavam ali nas escolas, mantendo a segurança das crianças e de toda a comunidade escolar. Agora, eles vão voltar para as seguranças dos espaços públicos, né? E tendo como prioridade aí o Ecoparque Oeste e também o Parque Tarquínio, onde essas situações aí aconteceram. Então, essa é uma das medidas da Secretaria de Segurança Pública, da Guarda Municipal, para tentar, né, trazer de volta um pouco da paz e da tranquilidade para essas regiões, e a gente segue também acompanhando essa situação, inclusive esse caso aí da região ali da Praça Wilson Joffre, né? Conta com uma base da guarda, é monitorado, o guarda estava no local e mesmo assim o suposto criminoso agiu, né? Nem isso inibiu aí o criminoso, né, Lucas? Exatamente, Daiane. Nem a presença da própria guarda ali na Praça Wilson Joffre inibiu a ação desse criminoso dentro do banheiro, né, tentando abordar esse adolescente. A gente viu aí essa questão do Parque Tarquínio também. O que a população espera é de que esses guardas, enfim, possam voltar a circular por esses espaços públicos para que os moradores possam ter essa tranquilidade e essa sensação de segurança ao sair de casa e levar a família, enfim, fazer um passeio, uma caminhada, uma corrida num espaço como esse, né? Ninguém quer sair de casa para enfrentar algum tipo de risco, né? Então, a gente espera aí que esses profissionais da guarda, enfim, voltem a frequentar esses espaços para garantir a segurança de todos os moradores. Daiane,
por enquanto, muito obrigado pelas informações. Agradeço, doutor Pedro, e também por gentilmente esclarecer para a gente essas duas situações, né? A morte da mulher em situação de rua no Parque Tarquínio e também esse caso do adolescente ontem na Praça Wilson Joffre, aqui em Cascavel. E um rapaz foi assassinado ontem à tarde no bairro Periolo, aqui em Cascavel. Esse caso foi registrado na rua São Roque. A vítima foi atingida por cerca de 5 tiros e morreu. O SEAT até foi acionado, mas nada pôde ser feito. O suspeito de cometer o crime ainda não foi encontrado. A gente está vendo aí as vítimas, né? Mais uma pessoa que perdeu a vida no bairro Periolo, aqui em Cascavel, sendo atingida aí por 5 disparos.